falando, vou dar 3 dicas para você que mora na Holanda, ou então se você pensa em se mudar para a Holanda, né? Então, a primeira dica, aqui, ó, tem a ver com o clima. Pessoal, o clima na Holanda não é brincadeira. Quando é calor de verdade, né? As casas na Holanda não são preparadas para o calor. Você não consegue abrir as janelas direito. Aí você abre a janela, entra mosquito. Então se preparem para o verão, porque é puxado. Às vezes chega até 36, 37 graus, a depender. Tem anos que também não tem verão, só faz chover, né? Então... Mônica, não fala essas coisas não, Mônica. As meninas estão aqui há pouco tempo. Você já está afugentando o povo. Não, mas deixa eu tenho que chegar já sabendo. Olha que engraçado. Outra coisa sobre o clima, pessoal. Se preparem também bem... Rapidinho, peraí. Deixa eu só puxar aqui o gancho. A Aline falou que se mudou recentemente, então a gente não pode queimar tanto o filme da Holanda aqui. E a Nath está ao mesmo tempo que eu, 1 ano e 1 mês. E só pra gente mostrar que o clima na Holanda é tão temperamental, parece TPM de mulher, que nós estamos no verão e olha aqui a blusinha de frio. É, verdade. Bem-vinda à Holanda. Então, continua. A Holanda é um mistério, é um desafio, né? Você pode ter todas as 4 estações em um dia só. Pode chover, pode nevar no mesmo dia, né? Então você tem que sair de casa, gente, preparado. Você vai com uma camisetinha por debaixo, bota um casaquinho, deixa na bolsa um gorro, não saia. Mala, né? Tá tudo bem, então. Não. Tem aquela bolsa grande, nada de sair só de camisetinha assim pela rua, que você vai se dar mal, que no meio do dia o tempo vai virar. Vá por mim, 17 anos de Holanda. Eu sei o que eu estou dizendo. O aplicativo que a gente usa, o Bom Radar, também não está acertando tanto. A Aline mesmo está falando que o verão, esse ano o verão está complicado. Gente, está chovendo horrores. Mas a gente teve algumas semanas atrás de um sol parecendo no Nordeste, mas quente com o Nordeste do Brasil. É imprevisível, a gente tem de tudo, né? Outra dica sobre o clima que eu daria é: gente, compre, invista em um bom casaco, né, impermeável. Se você já está vindo do Brasil, traga um casaco que tenha o capuz. Vou lhe dizer o porquê. Porque o vento na Holanda é muito forte. A Holanda é famosa pelos moinhos. Por quê? Por isso que tem muito vento, né? Então, às vezes, tem tempestades de vento. Você não consegue sair de casa. Você não consegue abrir um guarda-chuva. O guarda-chuva não abre. Ou então o guarda-chuva sai voando. É verdade. Eu não estou mentindo. Você sabe disso. Deixa eu contar uma história. Eu não entendi por que as pessoas não usavam guarda-chuva. E aí, eu cheguei na Holanda no ano passado, comprei um guarda-chuva transparente, todo bonitinho. Eu falei, não, isso aqui é para quando a chuva vier. Gente, lá fui eu, em meados de novembro, dezembro, saí pro trabalho, não sei que horas que era super cedo, era tipo umas 7 da manhã, eu usando guarda-chuva. Mônica, eu só não saí voando, porque eu quase agarrei na parede. Porque eu fiquei segurando o guarda-chuva virado, uma bagunça. A bicicleta vira de cabeça para baixo, completamente. É uma humilhada. Eu fiquei humilhada. Invista num casaco impermeável que é sucesso. Exatamente. E uma dica que eu recebi é você usar um boné quando estiver chovendo. Hoje de manhã eu saí e aí tava chuviscando. Então você coloca um bonezinho e fala, gente, qual o sentido? Porque você tá pedalando, você tá caminhando e aí consegue, o vento não cai bem no seu olho. Então já ajuda na pedalada, um bonezinho, viu? A Holanda tem muito vento, às vezes existe tempestade de vento, não sei se você já pegou, Sara, alguma, que você tem que se segurar na parede. Eu já passei por isso. É sério! Você não pode pegar uma bicicleta porque o vento leva a bicicleta, as pessoas caem no chão, as pessoas ficam se segurando nas pontes, porque o vento está tão forte. Eu nunca vi isso no Brasil, para mim não existe, né? Então, dica número 1, se prepare para o clima. Tá? Quer que eu fale ou você fala? Número 2 é networking. Quem não sabe o que é isso, gente, networking é você se relacionar com as pessoas, você conversar com o seu vizinho, convida seu vizinho para tomar um café com você, né? Se tem uma senhora na rua, tente se comunicar.
Se você sabe um pouquinho de inglês, algumas palavrinhas soltas de holandês, tente falar com as pessoas. Vá numa biblioteca, tá? Vá, como a Natália está dizendo, corre. Talvez correndo você encontre outras pessoas para poder Acho que conversar, ela corre né? Se você na tem um chuva. cachorrinho. É. Então, é você se conectar com as pessoas, não ficar em casa, trancado, isolado, sem conversar com ninguém, só assistindo televisão. Saia, mesmo que o tempo esteja ruim. Eu Sim. aprendi uma coisa na Holanda. Antes, no Brasil, eu só saía quando o tempo estava bom. Na Holanda, meu pensamento já mudou completamente. Eu vou sair de qualquer jeito, porque o tempo não vai estar bom do mesmo jeito. Então, eu não vou deixar de fazer minhas coisas porque está nevando ou porque está chovendo. Ou se tá a não ser que tenha tempestade, porque é perigoso para a Tá. própria pessoa. Mas, né? Então, network, você se converse com as pessoas. Você poderia me indicar um bom médico? Qual é a melhor escola para minha filha? No Facebook tem vários grupos, né? Sim. Aqui no Instagram também, que vocês podem conversar um com o outro, perguntar, pegar dicas. O que é BSN? Quem pode me ajudar a tirar o BSN? E coisas assim. E principalmente, trabalho. Fale para os seus amigos, para os seus familiares, se eles estiverem na Holanda, que você está procurando trabalho. E assim que surgir uma vaguinha, eles vão logo lembrar de você. Sim. É o jeito mais fácil de conseguir trabalho na Holanda, é através do networking. Até porque é uma questão de... Rapidinho, eu acho interessante falar isso. Até porque você precisa manter o seu currículo atualizado. As pessoas aqui, elas são muito receptivas. Então, a gente tem uma comunidade brasileira grande. Eu mesmo moro em Utrecht, que é uma cidade menor, que fica a 30 quilômetros de Amsterdã. E eu, como professora aqui de crianças, nós fizemos um grupo de WhatsApp para pais e mães em Utrecht, tem mais de 100 pessoas. Então, outras pessoas de outras cidades também podem participar, porque eu vejo o quão importante é a gente estar tá vivendo em comunidade, numa comunidade que a gente se sente bem, se sente confortável. Então, principalmente para quem é mãe e pai, às vezes fica naquele desespero por causa dos filhos, quais são os meus direitos, que escola, o que eu faço. Sim. Então, eu vejo o quão importante é a gente estar cercado de pessoas para nos ajudar. E aí eu vejo o diferencial de você se conectar com pessoas que estão aqui há mais tempo. Sim. E se você puder falar na sua língua materna, no português, tirar essas dúvidas, gente, faz toda a diferença. Eu fiz muitos amigos desde que eu cheguei, foi assim, procurando no Facebook, WhatsApp, sendo simpática, procurando uma igreja. Eu acho que cada um vai buscando, identificando aquilo que gosta e busca, assim, uma oportunidade para ir criando os relacionamentos, né? A saudade do Brasil é muito grande. Quem chega sofre muito no começo, problemas psicológicos, né? Precisa de um apoio emocional, precisa ouvir a música do Brasil, precisa ir num restaurante que toque as músicas, comer a comida brasileira. Então, a gente precisa se ajudar, gente. A comunidade brasileira na Holanda tem que estar sempre um junto do outro, né? E isso já me leva ao terceiro tópico, né? Que é o idioma. Certo? Eu até criei eu vou começar a dar aulas grátis aos sábados, de inglês e de holandês, para ajudar a comunidade, né? É aulão online pelo YouTube, a inscrição aberta para todos. Gente, se você não se comunica, você não consegue um trabalho, você não melhora de vida, tem que estudar, né? Estude holandês, estude inglês, mas se comunique. Não fique só dependendo do português. Tá? Na Holanda não se fala português. Você só fala português com os brasileiros, ou com os portugueses, cabo-verdianos, angolanos. Mas, se você quer um trabalho melhor, o mínimo que é exigido é você falar bem o holandês, falar bem o inglês e já saber o holandês básico. Isso é importante. Né? Se você decide morar na Holanda, você vai precisar do holandês. Não tem para onde correr. E uma coisa interessante sobre a língua, Mônica, é porque, por exemplo, às vezes a família vem, e é claro que a gente não aprendeu holandês em nenhum lugar. Às vezes, em inglês você pega alguma base, você tem alguma certa noção, e realmente o inglês ele salva muito. Mas muita gente pergunta, eu preciso do holandês para morar na Holanda? E a resposta é sim, porque é um idioma local. Então, por mais que você consiga sobreviver, mas ali com o inglês ou com o Google Tradutor, você fica muito na superficialidade, né? Você não entende tudo
tudo ali exatamente limitado. Você não entende tudo do supermercado, você não entende uma placa, são coisas básicas. Hoje mesmo eu estava andando na fazendinha, eu falei, gente, essa palavra aqui é o que mesmo em holandês? Então, assim, até você atingir essa fluência, você sofre um pouco, sim. Às vezes alguém te dá uma informação. Esses dias passaram por mim falando rápido, assim, não sei o que da minha bicicleta. Eu falei, gente, o que essa pessoa falou? Então, até a gente atingir esse nível, a gente passa uns perrengues mesmo. E é interessante a gente pensar porque as crianças, assim que elas chegam, elas vão para uma escola de transição aqui na Holanda. Então, elas vão aprender ali na marra. Mas o adulto, ele não é obrigado a aprender. Então, se ele não é obrigado a aprender, a gente às vezes cai numa zona de conforto de não, tá tudo bem, fulano... Não, meu marido fala. Não, mas a minha prima sabe. Não, mas qualquer coisa eu boto um tradutor. E aí não avança. Não, mas tem pessoas que são obrigadas a aprender, né? Então, se a pessoa se relaciona com o holandês e quer ter futuramente a nacionalidade holandesa também, precisa. Vai fazer exames, né? Só consegue a nacionalidade se você falar bem o holandês e você vai fazer testes. E cada vez os níveis estão aumentando. Antes era A2, que seria tipo o pré-intermediário, né? Agora já é intermediário, eles já vão cada vez aumentando as dificuldades. Então você tem que estudar. Já começa a estudar, gente, antes de sair do Brasil. Porque no Brasil também tem um teste de holandês para fazer, no consulado holandês em São Paulo. Os parceiros as parceiras de holandês, ou parceiros de holandesas, precisam fazer esse exame. E se não passar, não podem vir para a Holanda, né? Aí, isso aqui eu estou falando nessa situação. Existem casos que pessoas vêm como high skilled, quer dizer, pessoas que são especializadas em vêm por determinado assunto. Eles vêm para trabalhar, aí já é outra situação. Ou então, pessoas que são casadas com um português ou com um italiano. Eles vêm já junto com a pessoa que já tem a nacionalidade holandesa. Aí, tudo bem. Olha, brasileiros que têm alguma nacionalidade europeia também, ele tem livre acesso à Holanda. E a Holanda é um bom país. A gente está falando aqui dessa questão da adaptação, porque o que a gente sente é isso. O clima, principalmente no inverno, sabe? Porque os dias são mais curtos. Então, quando você não se adapta, você não está preparado para isso, você sofre muito. Então, você sempre está andando com um casaco que não é impermeável. E toda chuva que cai, você fica molhado. Então, a gente fica doente. Exatamente. A gente está aqui justamente para poder ajudar vocês. Já estou aqui há 1 milhão de anos. Então, manda para alguém que acabou de chegar. Se você já está aqui há mais tempo também, ajude uma pessoa que chegou recente, porque eu te digo como alguém que está aqui há 1 ano. As orientações das pessoas que estão há mais tempo fizeram toda a diferença na minha vida. Então, onde que eu vou comprar um casaco? Não, a bota tem que ser dessa forma, a luva também tem que ser permeável. São coisas que não passavam pela minha cabeça. Então, quando o frio chega, ou quando o calor extremo também chega, quais são as melhores dicas? Por isso que é bom a gente estar ligado, né? Que foi a nossa segunda dica falando sobre o network, tá? Tá numa comunidade, tá no grupo de WhatsApp ou de Facebook, mas tá principalmente com pessoas que vão te ajudar nesse processo, sabe? De adaptação, nos dias que você fica meio triste, com saudade do Brasil, da família, sabe? Alguém pra... Se a gente falar, vamos também pessoas de outra cultura, não precisa ser só brasileiro. Você pode... Na Holanda, a gente tem tantas pessoas, tantos estrangeiros, né? A gente vive tantos estrangeiros na Holanda, que você nem imagina. A gente de Marrocos, da Turquia. Então, você tem tantas nacionalidades na rua, uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Então, voltando ao idioma, se você não fala o holandês também, o que acontece? Essas pessoas, elas só falam holandês. Eles não sabem inglês. Não é todo mundo que fala inglês, não, gente. Quem fala inglês é nas cidades grandes. Amsterdã, Roterdã, Utrecht, ou então em Haia, Den Haag, né? Mas você vai para lugares pequenininhos, você não vai conseguir achar ninguém que fale inglês com você. Você tem que falar holandês, entendeu? Então, o holandês é básico. Se você decidiu que vai morar na Holanda, a Holanda é o lugar que eu quero viver, aprenda o holandês. Eu sei que não é o idioma mais fácil do mundo, não vou mentir, né? Mas também não é impossível. Não é o idioma mais diferente do português. Ele tem algumas semelhanças, né? Ele é muito parecido com o inglês. Se você sabe inglês, já tem uma vantagemzinha. Mas se você não sabe,
tudo bem, não tem problema. Às vezes as pessoas dizem que é melhor você começar a estudar holandês sem saber inglês, porque você nem fica atrapalhado com o inglês. Não deixa de ter razão, né? Então, e o que você, quando você estava falando do trabalho, do dia escuro, eu me lembrei de uma coisa que eu não falei no clima, que as pessoas, que me chocou muito, sabe, Sara, quando eu cheguei, é você levantar de manhã, 7 horas da manhã no inverno, 6, 7, tá tudo escuro. 8 horas continua tudo escuro. Você vai para o trabalho no escuro. Você volta, dá 4 horas, 5 horas, já tá tudo escuro de novo. Você volta no... Então, aquela sensação de que você não fez nada o dia inteiro. O dia passou, ou você saiu no escuro, voltou no escuro. Você não tem essa sensação? Não, é terrível. Tanto que para mim o mais engraçado é que às vezes eu tô trabalhando em casa, tô dando uma aula, aí eu vejo escurecendo e ué, gente, mas eu ainda, tipo assim, eu ainda tô numa tarefa X. Aí quando eu olho, 5 horas, aí meu pai, eu ainda tenho uma jornada por aí no escuro. E aí quando começa a clarear, a coisa mais engraçada é que você tá aqui acostumado com o escuro, aí você fica, uai, gente, mas peraí. Mas, olha, morar na Holanda eu acho que é um aprendizado a cada dia, mesmo que você esteja há muito tempo. Assim como a gente tem falado sobre a questão do idioma também, é uma questão de investir tempo, sabe? Estar com as pessoas, porque uma língua, quando a gente não coloca em prática, a gente acaba esquecendo. Então, assim como a gente foi falado aqui também sobre essa facilidade que a gente tem, porque é um país super diversificado. É um país multicultural ao extremo. Então, assim, eu falo espanhol. Várias vezes o espanhol já me salvou. Porque eu vi que alguém falava espanhol, eu falei, deixa eu praticar aqui um pouquinho. Então, quanto mais línguas a gente falar, eu acho que melhor será para a nossa vida. E aqui a gente tem uma professora de inglês e de holandês para quem estiver precisando. À vontade. Mas quem quiser entrar em contato. Sim, a ideia é justamente que a gente possa trocar figurinha, fortalecer a comunidade brasileira aqui na Holanda, porque tem pessoas que estão sempre chegando, tem pessoas que já estão consolidadas, estão bem já aqui há muito tempo. E eu acredito muito na força da comunidade, Mônica. Quando a gente quer fazer isso aqui dar certo, aí a gente consegue dar suporte para a pessoa que está chegando, a pessoa que já está há muito tempo também pode estar precisando de alguma coisa. Então, e eu queria chamar a atenção, Sara, que eu me lembrei agora, você falando, também os indocumentados. Existem na Holanda muitos brasileiros que não estão legais. Essas pessoas vivem escondidas. Desculpem. Elas não têm acesso a médico, elas não têm... Então, é fundamental que nós ajudemos essas pessoas também. Eles são nossos conterrâneos, né? Nada de ficar entregando, aquela pessoa ali é ilegal, vou ligar para a polícia. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo está aqui lutando por um pedacinho de sol. O sol nasce para todos. Todo mundo... Às vezes a pessoa ainda não tem os documentos, mas está pensando em Portugal, regularizar a situação. Vamos ajudar uns aos outros. Então, se você sabe que por exemplo, a Sara, eu que entrei em contato com ela, Sara, seu trabalho é tão bonito, eu fiquei admirada, você faz com as crianças, a alfabetização, né? Então, eu falei, poxa, que legal. Então, valorize as pessoas que são brasileiras que também estão trabalhando por você, né? Então, Sara, por exemplo, Sara poderia educar muitas crianças que estão chegando. Então, eu conheço muitos pais que as crianças começam a estudar o holandês e os pais não falam holandês. Verdade. E fica complicada a comunicação, porque as crianças começam a falar um idioma que os pais não estão entendendo. Então, imagine a situação, seus filhos conversando com os outros, você não sabe sobre o que se trata. Então, a criança tem que falar português, né? Voltar a ter o contato com o português para poder falar em casa. E os pais têm que aprender o holandês. Infelizmente, essa é a realidade. E entender que aqui é um mundo que para a gente vai ser trilingüe. Porque você vai poder aprender o holandês, o inglês e o português. E não deixar nenhum deles, né? Não deixar a peteca cair. E tentando todo dia você pode precisar de um dos três. Né? Você pode sair, você precisa falar holandês. Você vai num lugar que as pessoas não falam holandês, você já muda para o inglês. Chega em casa, fala português. É assim, são 3 línguas todas ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Não vamos morrer de Alzheimer. Isso eu ia falar isso. Nossa mente está sempre funcionando. Então, gente, é muito bom para o cérebro você estudar, ter
mas é preciso ter a orientação de um especialista. Não é estudar por estudar. Não são todas as pessoas que têm o dom de aprender sozinha. Muita gente tem. Eu fico até chocada. Poxa, você conseguiu isso tudo sozinha. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. Então, procure o apoio de um especialista, né? De alguém, de um professor, de uma pessoa que possa ensinar a sua criança, ensinar a mim. Então, a Holanda é um lugar muito bom, mas você tem que estar preparado. E essas 3 dicas, eu acho que foram dicas de ouro que a gente está dando hoje, viu, Sara? Eu acho que quem for atrás das nossas dicas vai se dar bem. Sim. Gente, a ideia é que a gente possa estar gravando outros vídeos para vocês. Se vocês quiserem colocar um pouquinho sobre o que vocês estão querendo saber, quais são os desafios diários, eu entendo que é isso. Nós somos uma comunidade que se fortalece através das conexões, justamente do network que foi falado aqui. Então, a gente quer agradecer a presença de vocês, agradeço a Mônica que se disponibilizou para estar aqui conversando com a gente. E a gente vai se ver em outros encontros, outras sextas-feiras, né? Tá certo. Muito obrigada, gente. Gente, até um bom final de semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.